João 7,38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, eu vou me identificar com Malê. Estou aqui para partilhar um pouco da minha trajetória e principalmente da transformação que Deus fez e ainda fará na minha vida. Amém? Eu nasci de uma família muito numerosa, onde éramos quase 11 irmãos, sendo eu a mais nova, mas sempre ouvi os meus irmãos dizerem que antes e depois de mim, a minha mãe teve outras gravidez, que os fetos não se desenvolveram e por isso hoje somos um total de 6 irmãos, entre eles todas meninas e somente um irmão homem. Mas aquilo que era para ser uma alegria, amor entre irmãos, se tornou um pesadelo entre nós, porque com o giro de 360 eu percebi que houve maldição hereditária na família e que precisava ser quebrada. Também o tempo de ignorância. A minha avó materna era aquela de praguejar, falar de forma negativa para todos, incluindo os filhos. A minha irmã primogênita, só da parte de mãe, já teve a minha mãe como uma inimiga. Daí dá para vocês perceberem. Também os meus pais não eram casados. Isso hoje já compreendo que era fornicação, apesar que eles já não vivem mais entre nós. Eu sou órfã de pai e de mãe, mas assim como o Salmo 27:10 diz, se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Isso é como um refrigério para o meu coração, igreja. E continuando sobre os meus pais, por conta de não serem casados, havia uma legalidade aberta. O meu pai, sei que traía muito a minha mãe e chegava ao ponto de haver agressões físicas. Nessa época das agressões físicas, graças a Deus, eu não era nascida e não pude presenciar para não me deixar ferimentos emocionais em mim. Essa agressão, segundo os meus irmãos e a minha mãe, era porque uma das supostas amantes teve um filho homem e a minha mãe só tinha meninas. Naquela época, o meu irmão ainda não havia nascido e somente depois de muitas tentativas da parte da minha mãe que o Senhor lhe concedeu a dádiva de ser mãe de um menino. Por isso, havia uma rivalidade entre a minha mãe e a amante. Por isso, as brigas entre meu pai e minha mãe eram constantes. Então, eu, com a idade de 6 anos, vivia como nômade, entre a cidade e sítio, acompanhando a minha mãe, por conta das brigas entre ela e meu pai. Já com 7 para 8 anos, minha mãe abandonou o sítio e mudou definitivamente para a cidade. Deixou meu pai com uma das irmãs minhas mais velhas. Tudo isso porque minha mãe não suportava mais tantas traições e brigas que eram, todos os dias repetitivamente. Eu e uma das minhas irmãs mudamos para a cidade com a nossa mãe. Entretanto, meu pai, enquanto residia no sítio, também se envolvia com aquela que tinha o marido dentro de casa. Um dia aconteceu uma briga bem forte. Quase que meu pai ia sendo assassinado por um dos maridos das amantes. Por conta disso, o tal senhor foi preso. Então meu pai mudou para a cidade, mas não para a casa da minha mãe, porque ele também havia construído a sua própria casa. Mas no meio disso tudo, os meus pais nunca se separaram totalmente. Sempre havia as reaproximações. Meu pai ia na casa da minha mãe e ela também sempre ia na casa dele. Só que às vezes ela chegava lá e dava de cara com as mulheres estranhas. Vocês já imaginam como era. Lembro que minha mãe sofreu muito. Nesse tempo eu já pude presenciar porque as brigas deles eram muito mesmo em público. O meu pai não era daqueles que ajudava a minha mãe na provisão da casa para com os filhos e ela tinha que mendigar. Foi muito difícil, igreja. A minha mãe não ficava em casa porque ela era feirante, então ela saía de manhã e só regressava à tardinha e muitas das vezes à noite.
Minha mãe era muito sofrida, mas não deixava faltar nada. Ela era uma guerreira. Quando a minha mãe faleceu, eu já tinha por volta de 14 anos. A minha irmã, 17 anos, e foi aí que nós começamos a nos cuidar, a ajudar uma a outra, fazendo pequenos comércios para nós sobrevivermos. Nós comprávamos os produtos num valor baixo e vendia para ganhar alguns trocados. Mas nisso tudo, nunca deixamos de frequentar as aulas. Eu e a minha irmã fomos até o ensino liceal. Eu acabei passando por um estágio e passei. Então comecei a trabalhar, dando as aulas para me sustentar. Nisso tudo, nós fomos morar com meu pai na casa dele, mas ele só nos ajudava quando ele podia. Então, eu sendo professora, resolvi com a minha irmã mais velha viajar para um país, juntas, com o objetivo de trabalhar para sustentar o meu pai e um sobrinho nosso que vivia com ele. E aqui eu já vivendo nesse país aos 19 anos, as minhas irmãs viveram todas as consequências da fornicação e desobediência dos meus pais. Devido a tudo isso, nenhuma delas casaram, todas foram largadas pelos maridos e houve muito sofrimento. Mais tarde, emigrei para a Europa e foi aí que eu conheci o meu esposo, que na altura ele já tinha muitas namoradas. Eu conheci o meu esposo através da minha prima no aniversário e naquele dia que meu esposo me viu, ele disse essa palavra: vai ser essa. Ele determinou: eu ainda vou te namorar. E assim aconteceu. Nós acabamos nos envolvendo. O meu esposo na altura disse que ainda não me amava. Só mais tarde ele passou a me amar. Foi com um jeitinho meigo, sempre calma. Eu fui lhe cativando, mas nunca foi um mar de rosa entre nós. Porque o meu esposo também vem de uma maldição hereditária, onde o seu pai cometeu adultério. Eu, já grávida da nossa primeira filha, ele nunca havia me assumido como esposa, ele ainda vivia numa casa de aluguel, ele vivia só e eu em outra casa. O meu esposo só me assumiu quando viu que a menina com quem ele namorava e que eu não tinha conhecimento viria viajar para cá, mas nunca foi possível a vida dela aqui. Eu acredito que era um agir de Deus, o Senhor não permitiu. Então a nossa filha nasceu e foi aí que eu fui morar com meu esposo. Isso depois de 3 meses do nascimento da nossa filha. Como eu falei, nunca foi um mar de rosas entre eu e meu esposo. E foram dias difíceis. Eu sempre descobria várias traições. Creio que já era Deus me dando sinais. Quanto referente a conhecer a Deus, os meus pais não foram crentes nem católicos. Mas já presenciei a minha mãe nos levar para a casa da idolatria dos outros deuses com D minúsculo para nos curar. E foi quando conheci o meu esposo que passei a ser uma alma ganha para Deus. Porque me converti e fui batizada. Eu aceitei o Senhor Jesus como meu único Rei e Salvador. E meu esposo, aceitamos o Senhor Jesus em 1 semana depois do nosso matrimônio. Eu e ele juntos aceitamos, porque naquela época nós vivíamos mais de 10 anos na fornicação, igreja. Mas Deus nos resgatou desse pecado. E logo depois nós emigramos para um outro país da Europa. Na altura já estávamos na fase de tantas brigas e traições. Nessa época também eu engravidei do nosso filho. O meu esposo, ele emigrou para um outro país e mais tarde eu fui com os nossos 2 filhos. Nós fomos morar com meu esposo e eu lembro que a nossa filha sempre havia perguntado quando era que nós iríamos casar no civil. E foi aí que um dia nós selamos o nosso matrimônio. Mas depois do matrimônio as coisas se complicaram, porque aquela doçura, meiguice foi se perdendo por conta da grosseria e o desrespeito, a falta de cuidado, acompanhado de muitas ausências do meu esposo. Eu me tornei uma mulher rixosa, a lamparina se apagou e as portas começaram a se abrir para o maligno entrar.
Em um país onde eu não tenho ninguém, só Deus e eu e meus filhos, nós passamos por muitas necessidades. O meu esposo, ele era crente, mas não era firmado com Deus. E eu também, porque em vez de seguir a palavra, eu segui o meu esposo para lugares onde não agradava a Deus. Era como se fôssemos crentes raimundos, com os pés sempre no mundo. Então, depois de não ter vida verdadeira com o Senhor, e logo após brigas constantes, começou a haver os repúdios. E foi aí que eu descobri o envolvimento do meu esposo com uma mulher estranha. Eu, na altura, fui alertando o meu esposo que isso iria dar errado, mas meu esposo sempre se justificando que não era nada além do que eu estava imaginando. Até que um dia, quando a mulher estranha deu à luz, eu fiquei sabendo que meu esposo havia envolvido com essa mulher. Meu Deus, que dor, igreja! E mais uma vez, sem que as feridas cicatrizassem, o meu esposo saiu de casa para um outro país. Nesse tempo, ele estava envolvendo a distância com a OM. Foi para trabalhar nesse país. Ele vinha a cada 2 semanas para nos ver, eu e meus filhos. Quando meu esposo vinha, ele mal falava comigo, saía para passear com os nossos filhos. Comigo era só repúdio, mágoa, falta de arrependimento, não tinha pedido de perdão. Foi aí que eu, cansada de tanta dor, que no mesmo dia eu tentei um suicídio, escutando a voz do inimigo. A minha filha também ia se matando por causa de tantas brigas, lágrimas, solidões, angústias e desespero. O inimigo é sujo, igreja. Ele seta a nossa mente para tentar nos matar. E foi aí que o Senhor me apresentou o canal A Promessa. Na época em que a missionária estava fazendo a campanha da harpa cristã, nos finais de 2022 para outubro de 2023. Eu já fui atendida pela querida e doce irmã Leni. Já fiz os giros de 360 com a irmã Leide e não faz muito tempo fui atendida também com a nossa abençoada irmã Cleonice. Já recebi direcionamentos da missionária Ivanilda e posso dizer que todas elas foram úteis espiritualmente para a minha vida, porque através do giro pude chegar à conclusão que o mundo espiritual é a maldição hereditária. Posso ver também obras de muitas ministrações de cada momento que o Espírito Santo usa e ministra através da missionária Ivanilda. Como eu falei, eu posso dizer que todas elas foram úteis, porque através do giro eu cheguei à conclusão sobre o mundo espiritual e sobre as maldições hereditárias. Hoje eu consigo entender. Hoje também posso ver, através das ministrações da missionária Ivanilda, ela tem me ajudado muito. Não sou mais crente Raimundo e hoje sigo em obediência a tudo aquilo que aprendi colocando em prática. Antes, aquilo que era falta de sono, hoje tornou-se o sono do justo, porque não tenho nada a temer, porque se meu Deus é por mim, quem será contra? Entretanto, depois de continuar, viver tudo o que vivemos no deserto dentro e fora de casa, hoje, pela primeira vez, me chegou ao conhecimento, não através do meu esposo, mas que ele e a OM voltaram a fazer mais um filho em oculto. O inimigo atacou muito a minha mente, até eu conhecer o canal A Promessa. Eu tinha muita incredulidade, mas hoje eu sigo vivendo e rompendo em fé. Hoje, além da missionária Ivanilda, que enquanto aguardo o meu atendimento, vou praticando, não por expectativa, mas por necessidades, as orações tanto gravadas como presenciais no YouTube. Procuro não faltar nenhuma, porque já sinto várias mudanças e mover de Deus na minha vida e na vida dos meus filhos. E referente ao meu esposo, é como diz a missionária, para a restauração acontecer, é necessário alinhar todas as áreas da nossa vida. E somente quando estiver em ordem, o marido retorna para casa. Por isso, o meu esposo fica como a última cereja do bolo.
o tempo que for necessário. A palavra de Deus diz no livro de Lucas 1,37, seria alguma coisa impossível para Deus? Te respondo, nada. Hoje, tudo que eu pedi a Deus já vejo acontecendo. Passar a ser ganhadora de almas, ajudar com a obra do Senhor? Não faz muito tempo eu me tornei uma aliada junto à irmã Cleonice e outras irmãs. Não sei se posso citar todas outras. Temos feito um trabalho lindo em oração para Deus, para que entendemos que quando oramos pelos outros, o Senhor cura e transborda sobre a nossa vida. Sendo a missionária a mãe raiz, que vem se ramificando em cada uma de nós para a glória de Deus. Temos tido vários testemunhos para a glória de Deus e sei que no tempo de Deus o Senhor fará como Isaías 65. A abundância do mar voltaram a mim. As riquezas das nações viram as minhas mãos. Tudo que o inimigo roubou de mim, o Senhor devolverá em dobro. Depois de vivências, cada detalhe do processo, hoje me sinto uma verdadeira águia através do livro Transformando Borboletas em Águias, com os ensinamentos que Deus vai dando à missionária. Antes tudo era choro para engordar Satanás. Hoje as minhas lágrimas vão lavando os pés do Senhor Jesus e regando as minhas orações. Eu me sinto mais forte a cada dia, porque deixei de lado todas as bagagens que não eram minhas e tornei mais leve para transformar outras vidas junto ao canal A Promessa. Eu sempre faço o ID de cada ministração em grupos de orações para que as bênçãos se multiplicam. Amém? A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Cleonice Martins e acabei de narrar o testemunho da irmã Alê. Como essa irmã superou as marcas de uma vida de dor e sofrimento, reconhecendo que foi necessário se levantar, se curar, se transformar para transbordar na vida de outras mulheres. Eu sei que em breve o Senhor restaurará o seu casamento, porque ela começou a entender a necessidade de uma transformação. Hoje eu agradeço primeiramente a Deus, o canal A Promessa e a missionária Ivanilda por semear cada dia na vida de todas as mulheres que eu entendi que vem palavras diretamente do céu sobre as nossas vidas. Então, eu gostaria de pedir a você que dê o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com mais alguém que precisa conhecer esse poder de transformação. Fique com Deus e até mais.